Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, dia 31 de março de 2025. Chegamos ao finalzinho de março. Gratos a Deus por ter completado um mês mais de vida, de ter finalizado o terceiro mês, ou estar finalizando, ainda não finalizamos o terceiro mês do ano. Isso é motivo de gratidão a Deus. Gratidão a Deus por ter amanhecido com vida. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que está começando nesta segunda-feira. Entre mate e mate, queremos compartilhar com todos vocês uma palavra do Senhor que venha diretamente do trono de Deus, do coração de Deus, para o meu coração. Estamos aqui junto com a minha esposa, tomando um chimarrão e compartilhando a palavra do Senhor. Bom dia, Miriam. Que Deus abençoe poderosamente tua vida, a vida da tua família, Gabi, Enzo, Paulo, que Deus venha abençoá-los poderosamente, nossa irmã Celi, que Deus venha abençoá-los de uma maneira extremadamente sobrenatural. Livro de Atos, capítulo número 1. O livro de Atos, ele começa dizendo no versículo número 1, da seguinte maneira: No primeiro relato, o Teófilo escrevia acerca de tudo quanto nosso Senhor Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Ele vai ser logo reconhecido por Paulo como o médico amado. Ele escreveu o livro, o Evangelho de Lucas, assim como também o livro de Atos é a continuação, poderíamos dizer assim, do Evangelho de Lucas, pois ele vai continuar descrevendo agora a história de como vai surgir a igreja do Senhor Jesus. Existe muita confusão, muita controvérsia entre diferentes religiões, de que as igrejas foram inventadas por homens, que isto nunca jamais existiu, que sempre foi a igreja romana, mas não é tão assim não. Vamos ver o que diz na palavra de Deus. Ao final, a palavra de Deus, ela é quem nos ensina. A palavra de Deus é a que dirige os nossos passos. Ela é a que ilumina os nossos passos no meio deste mundo em trevas. Então, Lucas, ele vai começar com este relato, escrevendo para Teófilo, falando de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer e ensinar. Isto foi lá no primeiro tratado, em Lucas. Agora, ele vai dizer até o dia em que foi levantado, uma vez que deu mandamentos aos apóstolos que havia escolhido pelo Espírito de Santidade. Os apóstolos caminharam com Jesus durante 3 anos. Durante 3 anos foram ensinados. Durante 3 anos eles foram discipulados pelo Mestre. Agora, é interessante a influência que tem tido a Igreja Romana sobre a humanidade durante todos estes séculos que se passaram.
Até na própria Bíblia, se nós vamos ler, nós vamos encontrar que ali os tradutores sempre vão colocar em Evangelho segundo São João, São Mateus, São Lucas. Eles eram tão santos como eu e você. A palavra de Deus está dizendo que os apóstolos que ele escolheu foram direcionados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Santidade. Ele escolheu 12, um deles foi o que traiu o Mestre, aos quais, depois de haver padecido, também se lhes manifestou vivo, com muitos sinais, por 40 dias, aparecendo a eles e falando o relativo a respeito do reino de Deus. Depois, ele foi crucificado, foi levantado numa cruz, pregado numa cruz, pelos nossos pecados, donde ali ele vai falar aquela palavra, telestai, consumado é, tudo foi feito, não tem mais nada para fazer. Agora somente resta nós tomar posse daquilo que o Senhor conquistou para nós ali na cruz. Ele conquistou na cruz. Ele não conquistou com prata, não conquistou com ouro, não conquistou com exército, não conquistou com a revolução, mas sim tudo aquilo que nós podemos adquirir de parte de Deus foi conquistado numa cruz. Ali onde ele foi crucificado. E no dia de amanhã estaremos entrando no mês de abril, onde a Igreja Apostólica Católica Romana comemora a Páscoa, uma festividade pura e exclusivamente deles. A Páscoa judaica é totalmente diferenciada da Páscoa da Igreja Romana. A verdadeira Páscoa é a Páscoa judaica, sacrifício do Cordeiro. E Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Isso vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, vai dizer que ele é a nossa Páscoa. Mas o que eu quero falar com vocês é que durante 40 dias, depois da sua morte, quando pensaram que tinham acabado com o problema, porque para os fariseus ele era uma ameaça, assim como continua sendo nos nossos dias de hoje. Você parou para pensar? Você percebeu que, se vamos falar em termos religiosos, a religião mais desprezada, a mais criticada, a mais perseguida é justamente a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É porque nós não somos religiosos. É porque nós não somos uma mera religião. Somos verdadeiros discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como ele escolheu aqueles 12, nos nossos dias de hoje também, ele escolheu você, ele escolheu a mim, ele nos escolheu para que nós viéssemos ser os seus discípulos. A igreja foi se transformando e colocou o nome de membros, mas nós somos discípulos de Cristo. Isto é algo claro que encontramos nas Escrituras, pois no mandamento lá de Marcos 16, ele vai dizer: ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando-os em meu nome, batizando em nome de Jesus. Ide por todas as nações e fazei discípulos. Esse foi um dos mandamentos do Senhor. Durante 40 dias, ele esteve aparecendo aos seus discípulos, depois da sua ressurreição. As primeiras que tiveram a notícia da ressurreição do Senhor
Foram as mulheres. Foram aquelas que foram de madrugada lá no túmulo, que iam dispostas a ungir ao Senhor, num ato de fé, num ato de ousadia, porque ali frente ao túmulo tinha uma grande pedra, e elas não sabiam, não tinham ideia de quem poderia remover aquela pedra para que elas entrassem para ungir o corpo do Senhor. Mas mesmo assim, elas decidiram ir, correndo até risco de vida, se se quer falar. E ali então elas vão ter a notícia de primeira mão de que o Senhor tinha ressuscitado. Desde esse dia em diante, ele teve 40 dias sobre a face da terra. O número 40 tem todo um simbolismo na palavra de Deus, que claro que não vamos falar hoje. 40 anos esteve Israel no deserto. Tem todo um simbolismo este número 40. Quando ele comia pão com eles, lhes ordenou: não parti de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual escutastes de mim. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados do Espírito de Santidade em não muitos dias. Quando comia pão com os discípulos, amado, Jesus ressuscitou. Foi o primeiro corpo ressuscitado de toda a história da humanidade, minha irmã Berna, lá na cidade de Artigas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Desde aqui, junto com a minha esposa, lhe mandamos um abraço à senhora Valéria. Que Deus venha abençoá-las poderosamente nesta manhã de segunda-feira. A glória de Deus esteja sobre sua casa, a proteção de Deus esteja sobre vocês. Não era para eles partirem de Jerusalém, era para eles esperarem. Era para eles esperarem até a vinda do Espírito Santo. Não era para eles irem embora. Os discípulos estavam sendo ameaçados? Estavam. Eles estavam sendo perseguidos? Estavam. Eles estavam sendo acusados de terem roubado o corpo do Senhor Jesus. Um absurdo que se gerou ali no meio dos fariseus, daqueles hipócritas mentirosos, junto com o governo romano. Para não reconhecerem, para não dar o braço a torcer de que Jesus era e será sempre o verdadeiro Messias. Que é somente através dele, por ele, unicamente por ele, que nós podemos aproximar ao Pai. Que é somente através de Jesus que nós podemos ter a nossa salvação. É somente através de Jesus que podemos ser salvos. Não por obras para que ninguém se glorie, diz lá em Efésios, capítulo 2, verso número 8. Não por obras para que ninguém se glorie. Tem alguns por aí que pensam que fazendo boas obras, não importa se são adúlteros, são mentirosos, são pecadores, mas se fazem boas obras, se fazem caridade, serão salvos. Mas a palavra de Deus está nos dizendo todo o contrário. Ela é muito clara, que diz não por obras. É pela graça de Deus que nós somos salvos. E isso foi conquistado numa cruz. Numa cruz onde foi pendurado o nosso mestre, o próprio Senhor Jesus Cristo. Que dentro de alguns dias, o mundo ocidental todo, o mundo cristão, ou o mundo católico romano, vai parar, vai fazer procissões, vão se absterem de alimentos,
vão terem um dia de santidade para não pecarem, mas logo passado tudo isto, voltam a uma vida devassa, voltam ao pecado. Sem santidade, diz a palavra de Deus, o apóstolo Pedro escrevendo, que sem santidade ninguém verá ao Senhor. O que é ser santo? Ser santo é ser apartado, afastado do mal, afastado do mundo e da sua concupiscência. Isso é santidade. É uma questão de renúncia. Renunciamos ao pecado. Renunciamos aos prazeres do mundo. Aqueles prazeres que o mundo está nos oferecendo. Prazeres para a carne, não para o espírito. Prazeres mundanos, adultério, concupiscência, enfim. Lá em Gálatas capítulo 5, tem toda uma lista dos prazeres da carne, ou dos frutos da carne. Ali nós podemos entender melhor. Não era para os discípulos sair de Jerusalém, porque ia vir o Espírito Santo de Deus. Depois de 40 dias, a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 6 do capítulo número 1 do livro de Atos dos Apóstolos, que quando eles estavam reunidos, lhe perguntaram dizendo: Senhor nosso, restituirás o reino de Israel neste tempo? Pareceria que eles ainda não tinham entendido, não tinham compreendido que Jesus veio instituir sobre a terra o reino de Deus. E ele vai dizer para os discípulos: não vos compete conhecer a época ou o tempo ou os tempos que o Pai estabeleceu com seu próprio poder. É engraçado porque as pessoas querem dar palpite sobre os tempos de Deus. Claro que temos sinais, porque foram deixados sinais para nós reconhecer os tempos de Deus. Mas isto muitas vezes se transforma numa grande discussão que não aproveita em nada no que diz respeito à nossa salvação. Deixemos-nos ser guiados pelo Espírito de Deus. Preocupemos-nos em viver em santidade. Preocupemos-nos em ouvir a palavra de Deus para poder ter a verdadeira fé. Preocupemos-nos por congregar. Preocupemos-nos por viver em santidade. E deixemos de lado discussões, muitas vezes até doutrinais, se quer dizer, que não aproveitam absolutamente em nada no que diz respeito à nossa salvação. Mas, quando o Espírito de Santidade, ou seja, o Espírito Santo, vier sobre vós, recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, mesmo na região de Samaria, até os confins da terra. Quando o Espírito Santo de Deus, depois que uma pessoa se converte, vem sobre ela, ele vem se transformar num verdadeiro testemunha do Senhor. Ele vai começar a testemunhar respeito ao Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus é o que vai dar poder. Desde o começo da igreja, princípio da igreja, é o que nós estamos falando aqui nesta manhã.
Atos capítulo número 1. Tudo isto que nós estamos lendo e comentando aconteceu em Jerusalém. Os discípulos todos estavam em Jerusalém. Pedro, João, Tomé, Mateus, todos eles, Natanael, todos eles estavam em Jerusalém. Quando ele disse estas coisas, foi levantado enquanto eles o observavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Depois de 40 dias, depois de Jesus dar instruções para os seus discípulos, ele é levantado aos céus. Imagine a cena. Ali estava uma multidão. E no meio daquela multidão, ali também estava Maria. Sem nenhum privilégio. Absolutamente nada vemos até aqui que o Senhor tenha falado respeito à sua mãe. Livro de Atos, ele nos relata o começo da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário você ler a palavra de Deus para não ser enganado. É necessário você conhecer a palavra de Deus para não ser enganado por qualquer vento de doutrina. Em nenhum momento até agora, aqui nós temos encontrado de que Jesus tenha falado, ou que Jesus tenha dito, que era para que eles viessem ouvir a Maria, que era para que eles viessem seguir a Maria. Bom dia, Carla. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Em nenhum momento nós encontramos isto na palavra de Deus. Agora, quando ele estava ali falando com eles, ele foi levantado para os céus. Ele foi levado para os céus. Imagine aquela cena deles verem ao Senhor sendo elevado até uma certa altura, que ele vem desaparecer através de uma nuvem que vem cobri-lo e eles não vão vê-lo mais. Enquanto eles olhavam em direção ao céu, ele, seja Jesus, partia, e apresentaram-se junto a eles dois homens com vestes brancas, dizendo-lhes: por que olhais para o céu, homens galileus? Este Jesus, que de vós foi elevado ao céu, do mesmo modo que o viste ascender ao céu, assim virá. Promessa de Deus. Assim como ele subiu ao céu, ele vai voltar. E tem um evento que nós não podemos deixar de falar jamais. Antes da vinda do Senhor, antes do Senhor descer do céu e colocar os seus pés na terra de Israel, que não podemos deixar de falar que é o arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer antes da vinda do Senhor. São duas coisas totalmente diferentes. O arrebatamento da igreja, ele vai aparecer nas nuvens, com voz de arcanjo, com voz potente. E diz a palavra de Deus em Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar ao Senhor dos céus e assim para sempre estar com Ele. Esse é o arrebatamento. Logo,
o dia que Israel ser abandonado por todas as nações do mundo. Nossos dias de hoje, nós vemos através da mídia, através dos jornais, da TV, enfim, rádios, tudo o que está acontecendo no Meio Oriente. A guerra, as nações que têm se levantado contra Israel. Israel, até o dia de hoje, tem nações que estão a seu favor, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas vai chegar um momento que eles não vão ter mais ajuda dos Estados Unidos. Então Israel será sitiado totalmente, está lá no Apocalipse, será sitiado por todas as nações, para ser exterminado, para ser destruído. E aí então vai se cumprir esta palavra de Atos capítulo 1, versículo número 11. O Senhor vai descer do céu. Jesus Cristo vai descer do céu. Os exércitos comandados pelo anticristo estarão ali para destruir Jerusalém. Agora, de repente, desce do céu o Senhor Jesus Cristo. É isto que está escrito no capítulo número 11 do livro de Atos, que nós acabamos de ler. E ali então, Deus vai dar uma tremenda vitória para a nação de Israel. Depois dessas coisas, voltaram a Jerusalém, desde um monte que se chama o Horto das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, como cerca de 1 quilômetro de distância delas. Tendo entrado na cidade, subiram ao aposento alto, onde se alojavam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Mateus, Bartolomeu, Tiago, o filho de Alfeu, Simão, o Celote e Judas, filho de Tiago. E eles perseveravam todos juntos e unânimes em oração, em companhia das mulheres, de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Onde estava Maria? Junto com os apóstolos, orando, esperando, obedecendo o mandamento do Senhor Jesus. Aquele espírito de poder que ia descer, o mesmo espírito que desceu sobre Pedro, foi o mesmo espírito que desceu sobre Maria. O mesmo espírito que desceu sobre Tomé, foi o mesmo espírito que desceu sobre Maria. O mesmo Espírito Santo que te batizou, foi o mesmo que batizou a Maria. Ela não teve absolutamente nenhum privilégio. Maria foi uma integrante mais da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E volto a dizer, eles estavam em Jerusalém. Ela vai ser uma integrante mais da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos desrespeitar? Não vamos desrespeitar a Maria. Reconhecemos ela como mãe do Senhor, reconhecemos. Mas não adoramos a Maria, porque ela está esperando também o arrebatamento. E nós iremos juntamente com ela. Você entendeu isto? A mãe de Jesus estava junto com os discípulos, orando, clamando, esperando a descida do Espírito Santo, para ela receber poder e logo ser testemunha de Cristo em Jerusalém, em toda a Judeia e mesmo na região de Samaria e até os confins da terra. Sem esse poder, sem esse batismo, nós não somos absolutamente ninguém. E ali estava Maria esperando.
Esperaram quantos dias? 50 dias. 50 dias desde o momento que o Senhor subiu para os céus. Desde o dia que ele foi levado para os céus. A diferença de Enoque, a diferença de Elias, foram arrebatados. Arrebatado quer dizer arpasso, é ser tomado de repente. O Senhor subiu lentamente para o céu, diante dos olhos de toda aquela multidão que estava ali no Monte das Oliveiras. Estamos entrando no mês de abril, nestes dias nos quais muitas pessoas estarão buscando a Deus. Mas a que Deus? Ao verdadeiro Deus ou a um Deus criado por homens? Meu Pai e meu Senhor, te louvamos, te agradecemos e exaltamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por este início de semana, meu Pai. Senhor, que tenhamos uma semana abençoada, tenhamos uma semana, Senhor, cheia da tua graça, do teu amor, da tua bondade, onde possamos, ó Deus, entender e compreender a tua palavra, meu Pai. Que a tua palavra venha morar em nossos corações, ó Deus. Senhor, tu eres o único e verdadeiro Deus, e a ti, Senhor, entregamos nossas vidas para que tu venhas guardá-las e protegê-las e dar-nos toda sorte de livramentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Será até o dia de amanhã, quando sejam 7 horas, estaremos com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Cristiane, bom dia e até amanhã. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas.